meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Muitos motoristas sabem, por experiência própria, como é desagradável descobrir que a bateria do carro está esgotada e que, sem carga, ele não consegue dar partida no motor de arranque. Infelizmente, nessas ocasiões, um carregador de bateria de carro nem sempre está à mão. Aqui estão algumas maneiras de descobrir como carregar sua bateria sem um carregador. Algumas maneiras de sair dessa situação, como carregar um carro se a bateria estiver descarregada. Você pode recarregar a bateria usando estes métodos. Carregamento da bateria a partir do acumulador. Para recarregar uma bateria de 12V dessa forma, qualquer bateria carregada com tensão superior a 14V e capaz de fornecer pelo menos 1 A de corrente adequada, até mesmo uma bateria de uma ferramenta elétrica, como uma chave de fenda, serve. Obviamente não será possível carregar uma bateria de carro completamente descarregada dessa forma. Mas essa carga pode ser suficiente para reanimar uma bateria que esfriou no frio. Carregue a bateria com uma fonte de corrente contínua com força superior a 1 A e tensão de saída superior a 14V. Por exemplo, de um carregador de laptop. A partir da tensão da rede elétrica CA de 220V, usando um diodo semicondutor e uma lâmpada incandescente de 220V com potência de cerca de 150V. Do gerador de seu próprio carro. Para isso é necessário ligar o motor. Para isso, qualquer veículo pode ter um acendedor de cigarros. E um carro equipado com uma transmissão automática pode ser ligado, com um empurrador ou com a ajuda de um cabo. Como acender corretamente um carro? Para realizar essa operação, você precisará de um par de fios com crocodilos de cerca de 1,5 m de comprimento. Eles devem ser projetados para uma corrente de cerca de 200 UA. Seção transversal de pelo menos 25 Nm. Procedimento. Coloque o carro doador ao seu alcance e desligue o motor. Conecte os terminais da bateria com fios impares. Para evitar curto-circuito nos terminais livres dos fios a serem conectados à bateria, conecte os fios um a um. Você pode começar com qualquer um deles. No nosso caso, que seja o fio vermelho. Prenda seus grampos aos terminais positivos de ambas as baterias. Depois disso, use o fio azul para conectar o terra dos carros ou os terminais negativos de suas baterias. Dê partida no motor de um veículo com uma bateria carregada. Aguarde de 5 a 10 minutos, até que a bateria descarregada seja ligeiramente recarregada e seu eletrólito seja aquecido pela corrente de carga. Desligue o motor do veículo doador. É necessário fazer isso porque a corrente consumida pelo motor de partida é, em geral, consideravelmente maior do que a que o alternador pode fornecer. Portanto, ligar o motor de arranque quando o motor do carro doador estiver funcionando pode danificar o alternador. Dê partida no motor de um carro com a bateria descarregada e mantenha-o funcionando por meia hora ou mais para que a bateria tenha tempo de se recarregar. Recarga por meio de diodo e lâmpada. Como recarregar uma bateria de carro sem um carregador, tendo um diodo e uma lâmpada à mão? As vantagens indiscutíveis desse método são a simplicidade de construção e a disponibilidade de elementos para a montagem do dispositivo. A desvantagem óbvia é a falta de isolamento galvânico da rede elétrica e, como consequência, o perigo de choque elétrico de alta tensão. Para montar o dispositivo, é necessário conectar em série uma lâmpada, 220V para 150W, e um diodo semicondutor. Não confunda a polaridade desse último ao conectá-lo à bateria, e não toque as mãos desprotegidas com os condutores desprotegidos do dispositivo conectado à rede elétrica. O diodo pode ser retirado de uma lâmpada velha de baixo consumo de energia. Uso de uma fonte de alimentação de laptop. Carregar a partir de um laptop é outra resposta à pergunta sobre como carregar uma bateria de carro sem um carregador. As fontes de alimentação de laptops, em geral, fornecem uma tensão de saída de cerca de 20V a uma corrente de até 4A e são equipadas com proteção contra curto-circuito. Portanto, ao usar uma delas para carregar uma bateria de carro de 12 volts, certifique-se de conectar uma lâmpada de farol com uma potência de cerca de 50W em série com a bateria. Carregamento a partir da bateria. Se você tiver uma chave de fenda com uma bateria de 18 volts, poderá tentar animar a bateria descarregada com ela. Para evitar danos ao equipamento elétrico de 12 volts, você deve desconectar pelo menos um cabo de alimentação da bateria do carro. Conecte essa bateria à bateria do carro.
bem como a qualquer fonte de corrente de tensão muito mais alta, usando uma lâmpada de farol como lastro. A capacidade de uma bateria de chave de fenda geralmente é muito menor que 10. Portanto, faz sentido tentar esse método quando a bateria do carro tiver perdido sua capacidade devido ao frio e não houver lugar para aquecê-la. Como determinar o fim da carga? Os carregadores automáticos se desligam sozinhos ao final da carga. A tensão de saída da bateria pode ser usada para determinar se a bateria está totalmente carregada antes de recarregá-la por meios improvisados. Essa medição deve ser feita sem carregar a bateria. A tensão de saída sem carga e o grau de carga da bateria são mostrados abaixo: 12,7 a 13,02 V, 100%. 12,5 V, 75%. 12,0 V, 50%. 10,8 totalmente descarregado. Uma descarga maior pode levar à destruição das placas dos eletrodos. Para calcular por quanto tempo a bateria deve ser carregada, você pode determinar o grau de carga pela tensão. Vamos supor que sua capacidade seja de 60 A e que a tensão sem carga seja de 12 V, o que corresponde a um grau de carga igual a 50%. Ou seja, ele está com metade da carga e precisa ser recarregado. Como ele não tem carga suficiente de 30, precisa ser carregado por 30 horas, com uma corrente de 1 A ou 15 horas com uma corrente de 2 A. Ao carregar com uma corrente diferente, o tempo necessário é calculado dividindo-se a carga que falta pela intensidade da corrente. Ao final do tempo calculado, desligue o carregador. Aguarde alguns minutos para que os transientes diminuam e meça a tensão de saída novamente. Se a correia do alternador se romper. Nesse caso, para percorrer uma distância maior e chegar à oficina, todos os consumidores elétricos desnecessários devem ser desligados, e o circuito de excitação do alternador deve ser desconectado. Isso pode ser feito removendo o fusível ou desconectando o conector que fornece a tensão de excitação ao alternador.